Como prometido, estou aqui para continuar a falar desse tema que para mim é um divisor de águas na minha vida. E sobre rejeição, quem estiver começando por esse vídeo, por favor, vá lá no meu Instagram, vá no meu último vídeo do IGTV, assista a primeira fase dele para poder você entender o que é que eu estou falando. Então, estou falando de rejeição, dessa ferida na alma que distorce a nossa identidade, que nos aprisiona no lugar onde não fomos feitos para viver, tá? E que é ardilosa, perigosa, porque dependendo da postura que você tome, você atinge resultados que disfarçam que você vive com essas raízes na sua vida. E vamos fazer uma metáfora da árvore. Pensa numa árvore. Como é que eu reconheço essas raízes? Pensa numa árvore. Uma árvore tem raízes, tem um caule e tem folhas. E a saúde dessa árvore, ela está ligada na qualidade do solo em que a raiz está plantada. E a nossa vida é exatamente da mesma forma. Se na minha vida eu estou plantada em raízes que não são de todas boas, onde existem conexões nessas raízes de rejeição, eu vou ter frutos. E, mais uma vez, se eu identifico esses frutos na minha vida, não tenho mais como negar, eu tenho que tratar e me livrar deles. Né? Então, uma vez identificados esses frutos, o próximo passo é tratar. E deixa eu contar um pouquinho da minha vida mais uma vez, porque eu entendo que quando eu falo de mim, eu me mostro como uma pessoa vulnerável, uma pessoa que, independente do que já realizou ou do que vive, é uma pessoa que precisa sempre viver esse processo em busca de ser quem eu nasci para ser. E eu acho que assim fica mais fácil você se identificar, né? Joyce Meyer, que é a autora do livro Raiz de Rejeição, ela cita que ela tinha uma raiz de rejeição que era tão forte que estava destruindo o diálogo no casamento dela. Se o esposo dela fosse falar qualquer coisa para ela, que ela se ofendesse, naquele momento, a raiz de rejeição dela era ativada, como se fosse um gatilho, tá? E ela se sentia rejeitada e virava uma grande confusão. Ao ponto dela ter percebido que não existia mais diálogo entre ela e o esposo. E na hora que eu li isso, eu disse, caramba, mais uma coisa para eu enxerguei na minha vida. Não chegou ao ponto de não ter mais diálogo, mas o que eu mais ouvia do meu marido é: se você se sentir criticada, a nossa conversa vira uma confusão. Olha lá, a crítica era uma ferida na minha alma. Sempre foi, eu tenho dito isso para vocês em todos os meus vídeos. E ele dizia, você não foi criticada, você precisa apenas se sentir. Eu não estou te criticando, eu só estou discordando de você. E aí o que ele dizia? Ele entende de mente humana, ele dizia, Camila, eu estou discordando de você está se sentindo criticada, isso está virando uma confusão. Isso é um vício emocional, você tem que entender isso. Mas não estava conseguindo entender, tá? Isso, outra coisa, eu sempre quis controlar tudo, então eu só achava que eu era controladora, mas não. Quando ele ativava o meu gatilho da rejeição, tá? Quando ele falava algo, ou ele se sentia, vamos supor que eu discordei, ele discordou de mim, olha que loucura. Ele discordou de mim, eu me senti criticada, fiquei magoada, criei uma confusão. A conversa virou uma confusão. Virou a confusão, foi ele que se chateou comigo. Ele se chateou comigo e aí eu fico, de novo, outro gatilho de rejeição. Opa, se eu preciso ser amada, o meu marido que me ama, que eu amo, não pode estar chateado comigo. Se ele estiver chateado comigo, ele vai me amar menos. Aí a louca, o que é que faz? Sentiu criticado, gerou uma confusão, magoou o marido e agora tentava manipular e controlar os sentimentos dele, porque ele não podia ficar magoado comigo. E ele dizia, pelo amor de Deus, isso é uma prisão. Você se sente criticada, você faz uma confusão, eu me chateio, mas eu não tenho o direito de ficar chateado, porque agora você quer controlar os meus sentimentos. Vocês estão vendo que loucura? Mas é assim que a nossa mente faz. É assim que as raízes da nossa alma fazem, para nos tirar do nosso propósito, desalinhar a nossa vida inteira. E eu estou compartilhando com toda a humildade do mundo, para que de alguma forma você perceba e dê um passo em busca de se libertar disso, como eu dei. Só que, como uma coisa bem ardilosa, a raiz da rejeição, tá? A rejeição, de uma forma geral, ela cria muros. Nós criamos muros. O livro, a Joyce Meyer, fala de 6 muros que o rejeitado cria para viver, para se proteger. Como o muro diz, muro é muro. Muro é para proteção, muro é para delimitar território. Então, muros, estratégias emocionais de comportamento que pessoas que têm raiz de rejeição na sua vida criam para sobreviver. Eu vou falar desses 6 muros para você. Só coloca uma coisa no seu coração. Pega um papel e uma caneta e escreve. Todo rejeitado dá um jeito de criar uma situação para se sentir rejeitado. Tá tudo bem, ele cria uma confusão. Tá tudo bem, ele arruma uma forma de que alguém toque na sua ferida.
Todo rejeitado arruma sempre uma forma, cria uma situação para se sentir rejeitado, tá? Guarda isso. Então vamos para os muros. Qual é o primeiro muro? O muro é do voto secreto. Voto secreto. Nunca mais ninguém vai fazer isso comigo. Nunca mais homem nenhum vai abusar de mim. Nunca mais eu vou ser criticada publicamente como eu fui criticada pela minha mãe. Nunca mais eu vou ser humilhada como essa pessoa me humilhou. Esses votos secretos vão endurecendo o nosso coração e criando em nós máscaras e estruturas de orgulho, de arrogância, de prepotência, tá? E impedindo que eu acesse o meu verdadeiro sentimento para que eu possa curá-lo, para que eu possa tratá-lo. Vou dizer um voto secreto que eu fiz quando eu tinha 12 anos de idade. Quem já ouviu meu depoimento, meu testemunho da minha infância, eu ainda vou gravar um vídeo sobre isso. Quando eu tinha 12 anos de idade, dos 8 aos 12 anos, eu morei numa cidade que todo um cenário ruim dentro da minha casa. Olha lá o que é que eu disse, confusão em casa é a raiz de rejeição. Eu tive dos 8 aos 12 anos muita confusão dentro da minha casa, entre meu pai e a minha mãe, muita confusão. Minha mãe com depressão, porque eu estava morando numa cidade que não queria, enfim. Nesse momento eu resolvi ser o que eu não queria. Eu resolvi dar trabalho para estudar, dar trabalho, virei uma filha. Quando eu voltei para morar na minha cidade, eu queria estudar com minhas primas. Meu tio disse, eu vou comprar a sua briga. A minha mãe disse, de jeito nenhum, porque ela é uma vagabunda. Eu não vou pagar uma escola dessa e rodar a cidade inteira só para que ela estude com as primas. E meu tio olhou para mim e disse assim, se você me prometer que você vai dar um show nos estudos, eu vou comprar a sua briga. E eu olhei para ele e disse, a partir de hoje, nunca mais alguém vai me repreender sobre o meu desempenho. Isso foi um voto secreto, isso foi um muro que eu coloquei, fora muitos outros. Eu nunca mais vou ser criticada, eu nunca mais vou ser humilhada, eu nunca mais vou ser acusada, eu vou ser amada, enfim. Muros, votos secretos, é um muro perigoso. O segundo muro é o muro do fingimento. É um outro muro que eu identifiquei na minha vida. É aquela pessoa que não se permite mostrar uma fragilidade ou mostrar uma fraqueza, um sentimento. Não, desculpa, não foi nada. Não, tá tudo bem. Como é que tá seu casamento? Tá tudo ótimo. Como é que tá seu negócio? Tá tudo ótimo. Como é que tá sua vida? Tá tudo ótimo. Ah, desculpa, te machuquei. Não, que é isso, você não me magoou. É aquela pessoa que não consegue nem reconhecer que alguém lhe feriu. Tá? Então, assim, ou então que não consegue abrir uma dificuldade da sua vida para ninguém. Durante toda a minha vida, ninguém, até 2 anos atrás, ninguém soube de nada que eu passei, nem na adolescência, nem na juventude, nem na época que com o namorado, nada, nunca, nenhum amigo, nem ninguém sabia das minhas dores. Isso é um muro do fingimento. Um terceiro muro, muralha grande da autodefesa. O que é isso? A Joyce Meyer cita um exemplo que ela diz assim, ela cita sobre o Dia das Mães. O Dia das Mães que ela queria ganhar algo e que ela foi manipulando para que conseguisse ganhar para não ficar triste. E aí eu me lembrei que lá atrás, hoje não, graças a Deus não, mas no começo do meu casamento, eu tinha tanto medo de me sentir rejeitada, do meu esposo esquecer a data de aniversário de casamento, que um mês antes já começava, ó, dia 16 de dezembro tem aniversário de casamento, né? Para que eu fosse lembrada. Ou seja, esse antecipa o sofrimento, sofre, manipula para evitar uma futura rejeição. Outro muro, defesa verbal. Argumenta, 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 discute, debate de forma incansável para que convencer que você está certo, que você está com razão. Por quê? Porque se você mostrar que você está errado, mais uma vez, a sua identidade vai ser exposta e você que não se sente capaz, não se sente amado, não se sente merecedor, vai ser exposto ao erro. Então, argumento verbal é um muro, é uma estratégia de defesa do rejeitado. Comprando proteção, outro que é a minha cara. Eu sempre comprei proteção em que sentido? Tentando ser gentil demais, gente boa demais, presenteando, sendo tolerante, não achando ruim, não criando caso, com todas as pessoas para fora da minha vida, né? Dentro da minha vida é diferente, mas para fora da minha vida, gente boa demais. Isso é manipulação, isso é mentira, isso é manipular o sentimento das outras pessoas para você se sentir amado e aceito e querido e admirado, o que você, na essência, jura que não é. E o último muro, muro da perfeição, um perfeccionismo exagerado, um alto desempenho. Por quê? Porque tem que atender a expectativa das outras pessoas. Então, a sua expectativa é alta e a expectativa que você acha que precisa atender para ser amado pelas outras pessoas é altíssima. Então, você vira um perfeccionista insuportável. Esses são 6 muros, que segundo a Joyce Meyer, e eu identifiquei na minha vida, por isso que eu entendi que isso é verdade absoluta, são os muros que os rejeitados constroem
para se defender e para tocar a sua vida. Agora, Camila, chega de dor, chega de rejeição, identificamos, ok, como é que eu me livro disso? Vamos lá, gente. Papel e caneta na mão, porque isso tudo aqui foi para chegar nesse ponto. Papel e caneta na mão. Primeiro passo. Faz o que eu fiz. Tira a máscara do orgulho, da arrogância, com humildade, se liberta disso, reconhecendo que existe na sua vida padrões de rejeição. Eu te falei no primeiro vídeo quais são os padrões de rejeições. Identifica, escreve, existe só um, coloca. Segundo ponto, reconhece esses 6 muros que eu falei. Olha para tua história agora, tá? Porque uma vez uma pessoa olhou para mim e disse assim, mas eu não me vejo mais fazer isso. Ok, eu realmente não vivo mais isso nessa intensidade, dessa forma. À medida que a gente vai se libertando, se curando, fortalecendo a sua identidade, as suas crenças, os seus valores, você vai se livrando da intensidade desses muros, da intensidade e da periodicidade com que eles acontecem. Mas eu não quero mais nem ter recordação disso na minha vida, então o que é que eu fiz? Eu olho para a minha vida inteira. Se em algum momento eu percebi que eu tinha esse tipo de comportamento, vai lá e anota. Se em algum momento você percebeu que tem esse tipo de comportamento, vai lá e anota. Que tipo de muro você usou na sua vida? Terceiro ponto, acredite, você não é o que você viveu até hoje. Você não é o que fizeram de você. Você não é. Eu e você fomos feitos por Deus, perfeitos, à imagem e semelhança dele, e para uma vida linda de propósito. Então eu e você, nós não somos os nossos erros. Perdoe-se. Esse é o primeiro perdão que tem que ser dado. Perdoe-se. Depois você vai perdoar quem te trouxe a rejeição, mas primeiro se perdoe pelo que você viveu até hoje. Quarto, busca um relacionamento profundo com Deus. Essa foi a base. Esse é o sustentáculo. Essa é a estrutura, são os pilares que têm me sustentado nesse processo de mudança. Busca um relacionamento verdadeiro com Deus. Verdadeiro. Porque eu tinha um Deus de ouvir falar. Há 2 anos atrás, eu entendi. Por mais que eu estivesse andando no meio cristão há mais de 20 anos, só há 2 anos atrás, eu decidi mergulhar num relacionamento. Sair, uma passagem de Deus diz que andar com águas rasas, eu decidi entrar em águas mais profundas. E quanto mais eu entro, mais eu sei que tem águas mais profundas para a minha vida. E isso faz com que tudo seja realinhado, reestruturado, curado, perdoado. Então, terceiro passo, busca esse relacionamento verdadeiro com Deus. Terceiro não, esse é o quarto passo. Quinto passo, impregne a sua mente do novo. Vídeo, livro, curso, vídeo, livro, curso, como meu marido gosta de fazer. Em 2 anos, eu vou fazer agora pela 4ª vez o método CIS, 2 vezes por ano a cada 6 meses, porque cada vez que eu faço, eu já subi outros degraus, eu já sou outra pessoa, eu já tenho uma estrutura emocional diferente, mais fortalecida, então eu chego lá dando novos passos de aprendizados, tá? E coach individual. Coach individual tem me ajudado muito. Muito. Eu já estou no 2º ciclo de processos de 10 sessões depois que eu comecei essa minha busca nos últimos 2 anos. Método CIS, estou falando o que eu fiz para a minha vida. Coach individual, busquei a Deus antes e vim alinhar as minhas emoções. Nós somos corpo, mente e espírito. Eu preciso cuidar dos 3, tá? Acredite, eu preciso cuidar dos 3. E o 6º, persista por mais que um dia você fraqueje. Poxa, eu já busquei. Por que eu me comportei como uma criticada, rejeitada? Por que eu fiz confusão com meu marido ontem, se eu já vi nessa trajetória? Persista. Existe um tempo para uma mudança de hábito. Existe um tempo para criar na sua mente um novo padrão de comportamento. E são estratégias para te manter naquele lugar que você não quer mais estar. Então, não fraqueje. Aliás, não desista quando você fraquejar. Não desista. Olha para onde você quer ir, um passo de cada vez. E sobre esse último passo, o livro para mim termina com uma frase linda que eu guardei no meu coração. E a Joyce Meyer diz que, segundo a Bíblia, perfeição é crescer sempre até a completa maturidade. Então é isso que eu convido a mim e a você, que nós estejamos sempre crescendo até a nossa perfeita maturidade. Deus te abençoe muito. Obrigada por eu poder compartilhar da minha história com você. Espero que de alguma forma isso te leve a lugares ainda mais altos, para que você viva a sua perfeita identidade, o seu propósito que Deus sonhou para a sua vida. Que essa é a estratégia, que espiritualmente, sabe o que é rejeição? Espiritualmente é uma estratégia do inferno para te desviar do que Deus te fez para ser. Distorcendo a tua identidade, te trazendo uma cegueira do teu propósito. Então, Deus te abençoe. Caminhe nessa perfeita maturidade. Um beijo.